Olá, minha gente. Vamos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estudo esse Evangelho há muitos anos, tanto no Centro Espírita como no meu Evangelho no Lar, no Evangelho com meus irmãos e irmãs. Então eu já estudei esse livro várias vezes e, para o meu crescimento, eu continuo buscando internalizar os aprendizados e colocar, na medida do nosso possível, colocar em nossa vida, né? E eu me baseio também nos outros livros da base da doutrina, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, na Gênese, no Livro dos Médiuns. A Gênese, inclusive, tem um estudo completo aqui no canal, um estudo ilustrado e comentado. E vamos mais uma vez estudar esse subtópico, Observai os pássaros do céu. Estamos no capítulo 25, que fala buscai e achareis. Então, baseado nessa fala de Jesus, tem alguns subtópicos e hoje a gente vai estudar Observai os pássaros do céu. A gente vai ler aqui passagens do Evangelho do Novo Testamento e depois que a gente lê conforme está lá no Novo Testamento, aí a gente passa a ler a interpretação da doutrina espírita, que às vezes é falada por Kardec, às vezes é pelos espíritos, a renovação do entendimento do que Jesus falou no contexto, naquele contexto, naquela cultura, né? Então ele precisava falar com as parábolas, e a doutrina veio trazer para um entendimento atualizado, da nova mentalidade, né? Então vamos lá. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Tá vendo? Enterrar riquezas, enterrar moedas de ouro, era costume da época. Acumula tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E essa parte da parábola aqui, né, onde está o tesouro, está o coração, vale muito para vários contextos da nossa vida. Aquilo que a gente dá foco, aquilo que a gente busca, a ferro e fogo, vai estar o nosso coração. A gente vai passar até por cima de outros princípios para chegar nele. Vamos dar o exemplo do dinheiro, que é o exemplo mais forte. Se o nosso coração, se a nossa busca, se a nossa felicidade é focada só no dinheiro, aí vai estar o nosso coração. A gente vai passar por cima do amor ao próximo, da empatia, da caridade, focado só nessa busca. É um exemplo. Continuando. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos continuar. No início parece estranho, né? Não vos inquietar em busca do que vai comer, mas vai ter a explanação sobre essa parábola. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Salomão era o rei, né? Então ele está dizendo que nem Salomão, que era o rei, se vestia como Deus veste os lírios. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Quando eu leio isso, eu fico imaginando Jesus sentado nos montes, nas pedras, e a multidão ouvindo ele. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou
De que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Eu gosto dessa frase. Buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, buscai primeiro ser bom, ter empatia com o próximo, ter amor ao próximo, olhar aqueles que mais necessitam e desenvolvendo assim o amor em si mesmo. Então, quando a gente desenvolve isso em nós, que é muito pouco a prevalência disso nesse planeta, nós vamos entrando em sintonia com boas energias, e ele está dizendo que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Todos esses trechos que nós lemos está em Mateus, capítulo 6, 19 a 21 e 25 a 34. Então vamos agora aqui para o trecho do comentário. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Quer dizer, se for interpretada literalmente ao pé da letra, seria a negação disso, do trabalho, da previdência. Previdência é a pessoa se prevenir, né? Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente suas forças físicas e intelectuais, conservar-se-iam inativas. É como se a pessoa ficasse em casa, deitada, já que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, né? Seria uma interpretação ao pé da letra, não faria esforço nem trabalho. E no subtópico anterior a gente leu justamente o oposto, buscai e achareis, né? Trabalhe e vos será dado. Foi isso que a gente estudou no subtópico anterior. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade. Só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Então ele está mostrando que isso aqui não é para ser interpretado ao pé da letra. Jesus tinha que falar muito com os costumes da época e falando em parábolas. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então Deus deu a inteligência para que o homem suprisse as suas necessidades. Eu sempre falo, quando perguntam-me se o Espiritismo é baseado na Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia passa e passou pelo processo primeiro, da sua composição, né, da sua escrita. Porque os evangelistas escreveram conforme entenderam. Tanto que tem passagem que um evangelista conta de uma forma, o outro conta de outra. Tem também a tradução das línguas primitivas, que eram línguas pobres. E tem também interpretação e até interferência, modificação das coisas que foram escritas. Então, a gente tem que fazer da Bíblia sempre uma interpretação baseada no bem. Se fugir do bem, temos que nos aprofundar, entender e buscar. E eu acredito que esse é o grande papel da doutrina espírita. Veio trazer luz sobre essas coisas. Vamos continuando aqui. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, olha aqui a essência desse significado, que Deus nunca abandona ninguém. Né? Para as pessoas não se desesperarem se ela estiver em busca de seu melhoramento, em busca do seu crescimento, que não precisa se desesperar, Deus não abandona ninguém. Basta a gente dar sintonia que as coisas melhoram em nossa vida. Sintonia aos bons espíritos, sintonia às boas energias.
se ela nem sempre acode com o auxílio material, tá vendo? Nem sempre acode com o auxílio material, nem sempre os espíritos a serviço de Deus nos dá dinheiro, nem coisas materiais. Ela inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Aí sim, inspiram as ideias daqueles que estão buscando o seu melhoramento. E as coisas materiais também, né? Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo, quer dizer, busca mais do que o necessário. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Então a gente não presta atenção na própria consciência, na própria voz que nos adverte. Que essa voz pode ser nossa mesmo, da nossa consciência, e pode ser inspiração do nosso anjo protetor, dos espíritos amigos. Nesses casos, Deus o faz sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Esse fazer sofrer são as consequências dos próprios atos, né? O que a gente acostuma dizer que é lei de causa e efeito. O que a gente causa, a gente assume o efeito, a gente recebe o efeito. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, quando acabar, ou quando diminuir muito o egoísmo que prevalece na humanidade, não vai faltar nada para ninguém. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Tá vendo? Província do mesmo império. Não diz que Jesus falava com a linguagem da época, né? Aqui a gente pode dizer como os estados do mesmo país. E quando um país se preocupar com o outro, como se preocupa com os próprios estados da sua nação, a necessidade e a fome vai sumir. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes e as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá bastante para todos. Aqui é realmente falando do fim do egoísmo, que a gente pode semear. É como um bom empresário que monta uma empresa e emprega vários pais de família e mães de família e os trata com igualdade, com justiça, sem explorar, sem pensar só em si, sem ter lucros exorbitantes, deixando os seus empregados ganhando o mínimo. Então, quando tivermos bons empresários, o mundo será assim. Poderá ter até os ricos, mas aqueles que não são ricos terá tudo o que precisa. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Essa frase aqui acho que resume todo esse item. Não dá mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Não é proibido usufruir dos bens materiais ganho honestamente com seu suor, mas não dá a ele a importância maior de que a caridade, a fraternidade, que são os bens espirituais. E saber sacrificar os primeiros aos segundos, saber sacrificar os bens materiais, se necessário for, para preservar os bens espirituais, para honrar os princípios de fraternidade que a gente acredita através de Jesus, né?
A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Ó, caridade e fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então aqui a gente encerrou esse tópico. Esse estudo ficou um pouquinho maior, mas eu não queria deixar nenhum restinho desse tópico, tá bom? Então, a essência desse ensinamento é essa, que a gente não se desespere com as coisas materiais, com a busca frenética das coisas materiais, e que procure com prioridade as coisas espirituais. E com certeza a sua vida vai fluir muito bem quando você está nessa boa energia, quando você está respeitando as leis de amor, as leis de Deus. As coisas vão fluir muito melhor e a paz vai reinar nos nossos corações. O trabalho é esse, fazer essa mudança no dia a dia. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos que sempre acompanham esses momentos de estudo do Evangelho nos ilumine, nos dê um passe. Até o próximo. Que Jesus abençoe nossas famílias também.